Ok. Todo mundo disposto? É isso aí. Queridos, eu queria saber se vocês me permitem cantar uma música. Ô pastor, nós viemos aqui foi para ouvir a palavra, a gente não quer saber de música não. Mas é porque é uma canção que nos nossos encontros de casais que temos na nossa igreja, é uma música que nós ensinamos para a nossa igreja e que retrata um pouco dessa realidade de um lar cristão. Falando sobre o papel do marido, falando do papel da esposa, o papel dos filhos, tendo Jesus Cristo em primeiro lugar. Uma canção muito linda, fácil, e quem sabe vocês podem levar para a igreja de vocês e aprenderem lá também. E quem sabe no próximo encontro de casais aí vocês podem cantar juntos, né? O nosso irmão do violão me permite... Amor, você pode me ajudar, por favor, com a letra? A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Mas que como autoridade do lar, estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim, também no meu lar. Vamos tentar cantar juntos? Família? A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Os homens, Pai que com autoridade no lar, estende as mãos e abençoa os seus. Mulheres, Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa
tocado por tuas mãos, Senhor, que tua graça se renova em mim, e também no meu lar, e também no meu lar, e também no meu lar. Amém? Amém. Que a graça do nosso Deus possa se renovar nos nossos lares, nas nossas vidas como maridos, na vida das nossas esposas, mulheres, na vida dos nossos filhos. Amém. Ontem à noite nós falamos sobre a feminilidade bíblica, né? Falando um pouco sobre a essência da feminilidade, como expressar as glórias de Cristo na feminilidade, através da submissão e através do auxílio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hombridade. E agora é a hora dos homens, né? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 7, versículo 7. Okay. E hoje nós vamos então trabalhar sobre os homens, espelhar as glórias do Senhor em sua hombridade. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ontem nós vimos dos versículos 1 a 6, e agora os versículos 7 aqui com os maridos. Eu vou ler nas duas versões, na Revista Atualizada e na NVI, a gente ter um entendimento melhor de algumas expressões que o texto nos traz nessas traduções. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E na NVI, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Dentro da nossa introdução, queridos, alguns autores, sabiamente eu entendo assim, têm falado sobre como nos nossos dias nós estamos vivendo ou experimentando o que nós poderíamos chamar de feminilização, tanto do lar quanto da igreja. Nós vemos muito isso. A feminilização do lar e da igreja. Mas eu li recentemente um outro autor, que é o Andreas Kostenberg, nesse livro Deus, Casamento e Família, e eu vi que tem esse livro lá na livraria. Ele fala um pouco sobre isso, ele traz alguns aspectos sobre isso, mas quem me convenceu mesmo sobre isso foi uma mulher. Talvez, não sei se você conhece esse livro, Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural. Nancy Pearce, então, ela fala sobre a história recente do mundo ocidental em 2 eventos que aconteceram na história. E ela fala, então, sobre essa feminilização do lar e da religião, da casa e da igreja. O primeiro evento que acontece, que ela coloca, é a Revolução Industrial. Antes o marido trabalhava no lar e participava ativamente da educação dos filhos. Agora, ausente, traz sobre a mãe a responsabilidade de educar os filhos como exemplo moral e espiritual. A revolução, essa revolução industrial proporcionou mudança social muito grande. Porque antes da revolução industrial, onde é que o homem trabalhava?
O homem trabalhava em casa. Inclusive você pode ouvir de estudiosos que, por exemplo, a família tinha o seu estabelecimento na frente da casa. A loja, o estabelecimento era ali, numa mesma rua, você então ia no padeiro, você ia no açougueiro, no sapateiro, no alfaiate, o pessoal que cuidava das frutas. Numa mesma rua você tinha onde a família era envolvida, a família trabalhava, onde na verdade o marido tinha esse ofício e a esposa era a ajudadora. E os filhos todos envolvidos. Então o filho ia para o caixa, o filho ia fazer uma entrega, ia aprendendo o ofício do pai. A mãe junto havia aprendido o ofício do pai como auxiliadora. E o que acontecia é que muitas vezes quando o marido vinha a falecer e a mulher ficava viúva, não havia um grande peso, porque ela conseguia tocar a vida tranquilamente, porque havia aprendido o ofício, os filhos ajudando, a família era como um todo. Todo mundo envolvido. Mas com a Revolução Industrial, o que acontece, queridos? Ele para de trabalhar em casa, ele para de participar em casa, e agora, como consequência disso, isso tudo cai sobre o papel da mulher. Cai tudo sobre a mulher. Ela fez, a Revolução Industrial fez com que muita gente vislumbrasse um desenvolvimento da humanidade fora e não percebeu que isso estava afetando os lares. Agora é interessante que a Revolução Industrial percebeu que isso estava afetando o lar de uma determinada forma, que criaram então leis no qual as mulheres e as crianças então voltam para casa e ficam os homens sozinhos nas fábricas. E a mulher então é que começa a cuidar, ela tem essa responsabilidade de educar os filhos como exemplo moral e exemplo espiritual. E olha que interessante, agora em casa, o filho tem dificuldade de enxergar no pai um exemplo moral. O filho tem dificuldade de enxergar no pai um exemplo espiritual. Por quê? Porque agora ele só convive com a mãe. O único exemplo que ele tem é da mãe. O pai é ausente. E é interessante que, dentro do aconselhamento bíblico e lidando com as questões da homossexualidade, uma das grandes causas, não digo total, mas uma das grandes causas do homossexualismo, dentro do que os estudiosos nos apontam, é justamente essa falta de referencial do pai dentro de casa. Ou o papel do pai, da hombridade, totalmente distorcido por abusos. Eu estou lidando com 2 casos nessa área do homossexualismo, e é interessante que quando você vai conversar e vai fazendo perguntas de forma extensiva e intensiva para poder entender o problema, quando a gente toca no fator pai, ele diga: não, pastor, se for para falar do meu pai, eu não quero mais ter sessão. É interessante como tem a mãe, somente a mãe como referencial. E a mãe, então, é que dá essas lições. Ele tem dificuldade de enxergar, então, no pai, um exemplo espiritual. Então, a mãe vira o exemplo de moralidade. A mãe vira o exemplo de espiritualidade. E com isso, então, há uma feminilização no lar. Um outro fator também que contribuiu foi o que a gente chama de o segundo grande despertamento. Ao destacar o emocionalismo da religiosidade, acabou despertando a liderança feminina e a ausência masculina na igreja. Então, um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, no final do século XIX, que fez com que muitas pessoas saíssem, então, para eventos de avivamento e lá promovessem, então, uma grande espiritualidade, mas essa espiritualidade toda baseada no emocionalismo, dando muito mais abertura às mulheres. Então, o segundo grande despertamento, ao destacar o emocionalismo na religião, acabou despertando uma coisa que até então não era comum. Ou seja, as mulheres liderarem nas igrejas. E é curioso que você não precisa ir para muitas igrejas evangélicas para você perceber que isso é verdadeiro. Que as mulheres têm dominado. Eu não acredito, porque a própria palavra de Deus não nos dá respaldo para isso, mas a quantidade de pastoras que nós temos hoje em dia. Pastoras ocupando
esse lugar de autoridade dentro da igreja. E nós não temos base bíblica para isso. E tem gente que acha que homem é ruim de religião. Não, pastor, é porque é o seguinte, esse negócio de fé, esse negócio de homem com a religião, não, isso aí não é para homem, isso aí é para mulher mesmo. O homem é ruim de religião. Não, senhor. Dá uma olhadinha para o islamismo. O homem é forte. É ele quem está lá na liderança. Dá uma olhadinha para o judaísmo. O homem também está lá. É no cristianismo que houve essa feminilização. E é interessante a gente entender isso. Me lembro, ainda no seminário, fazendo um trabalho sobre missiologia. É interessante nós vermos essa questão do pai, tanto em termos de proporção de filhos, uma pesquisa que foi feita. O Brasil, nós temos em torno aí de 1,6, 1,7 filho por família. Já no islamismo, é cerca de 8 ponto alguma coisa, quase 9 filhos por família. E dentro de um cálculo que eles fazem, ou seja, daqui 50 anos, quase que a religião predominante em todo o mundo seria o islamismo. Sabe o que é interessante disso? Não simplesmente pela quantidade de filhos que se tem, mas porque tudo é passado de pai para filho. Agora você imagina dentro do cristianismo, onde os pais não estão exercendo aquilo que Deus colocou em Deuteronômio 6. Os pais não estarem passando esse conhecimento para os seus filhos. E ainda tendo quando no máximo 2 filhos, eu já fiz a minha parte, fiz 3. Estou povoando a terra. E se a minha esposa tivesse condições, a gente talvez teria mais, né? Amo os meus filhos, amo filhos. Mas uma coisa que acontece, querido, uma outra coisa que agora está chegando aqui mais próximo da gente, Brasil agora, falando um pouquinho mais de Brasil, há um machismo brasileiro que também atrapalha nessa questão da masculinidade. Por quê? Porque a gente vê o que a gente pode denominar aí como medo do feminino, medo de ser feminino. Como assim, pastor? Medo de ser feminino? Deixa eu explicar para você. Nós temos aqui um machismo brasileiro. O brasileiro é tão perdido quanto o que significa ser homem, que ele foge de atividades femininas. Esse negócio de usar secador, não, esse negócio não é comigo não. Não, isso aí é coisa de mulher. Lavar louça, não. Não, pastor, eu corto grama. Grama é ser másculo. Não, eu jogo lixo fora, pastor. Mas esse negócio de lavar louça, não, isso é muito feminino para mim. A gente brinca assim, né? Mas a gente, queridos, a questão é que nós estamos tão preocupados com atividades que a gente esquece de coisas muito mais profundas. A gente identifica com coisas pequenas que são mais próprias de cultura do que propriamente em essência, do que significa ser homem, o que é hombridade. Douglas Wilson, ele tem um livro em inglês chamado Reforming Marriage. Eu creio que talvez já deva ser traduzido para o português, não tenho certeza. Já foi traduzido? Onde ele vai afirmar que muitas vezes o homem acha que a sua responsabilidade é cuidar das coisas fora de casa, enquanto as mulheres cuidam de dentro de casa. Além disso, há uma perpetuação do conceito de mulher-objeto. E muitas vezes o marido diz, meu bem, vamos fazer um tratado aqui. Eu cuido das coisas fora de casa, trago as coisas de fora aqui para dentro, sustento a casa e você cuida das coisas aqui de dentro de casa. E esse é um conceito equivocado na passagem que nós acabamos de ler, que vai falar sobre o homem cuidando das coisas do lar. Como é que é, pastor? Isso, o homem cuidando, vivendo a vida do lar. E além disso, a nossa cultura tem experimentado muito essa perpetuação do conceito de mulher-objeto. É horrível isso, quando aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso é um pouco mais... tem alguns limites, né? Mas aqui você vai vender pneu de carro, coloca uma mulher. Você vai vender qualquer coisa, coloca uma mulher estampada. Isso é horrível dentro da nossa cultura. Horrível, né? A masculinidade tem sido vista de uma forma deturpada.
né? E por isso que eu gostaria que a gente, à luz de 1 Pedro 3, versículo 7, a gente iniciasse então uma compreensão melhor aqui. Pedro diz na sua passagem que os homens também têm responsabilidades em relação aos outros. Porque quando ele fala das mulheres, se você tem a sua Bíblia aberta aí comigo, o que ele diz no versículo 1, quando ele fala das mulheres? Eu vou pedir para você dar uma olhadinha lá. Olha só o que ele diz sobre as mulheres. Do mesmo modo, mulheres. Por que ele diz do mesmo modo? Eu expliquei ontem que Pedro está tratando de uma sociedade que sofria uma opressão muito grande, em tempos de angústia, em termos de sofrimento. E você vai ver que ele vai vir falando nos capítulos anteriores sobre como você, o cidadão, está sujeito às autoridades, sujeito ao rei, o servo aos seus senhores, né? Ele vai relacionando tudo isso aí. E ele fala então agora das mulheres. E fala que as mulheres fazem isso em relação aos seus maridos. Só que quando chega nos maridos, no versículo 7, ele não diz assim, ó, a mulher precisa tratar o marido com respeito. Então, mulher, se dê ao respeito. Não é isso que ele está dizendo. Ele vai dizer, no versículo 7, o quê? Homens igualmente, ou maridos de igual modo, do mesmo modo vocês, marido. Sabe por que do mesmo modo? Porque Pedro vai dizer que os maridos também precisam prestar o respeito e a honra. Se você dá uma olhada em todo o contexto, tanto no capítulo 1, 2, 3, e toda essa primeira carta de Pedro, o que vai estar presente aí? Você vai sempre ver ele falando sobre essa questão do respeito e da honra. Vocês também, maridos, devem respeito e honra para com suas mulheres. Não pense que a submissão é um dever dela e você não tem que tratá-la com reciprocidade. Não. Então, do mesmo modo, igualmente, vocês também, maridos, ele vai dizer, precisam colocar essa conduta em relação às suas esposas. E o que é essa conduta devida que ele coloca aí? É a honra e o respeito que estão presentes em todo esse contexto. Então vamos entender aqui esse contexto do apóstolo Pedro, quando ele fala sobre tratar com honra. Tratar com honra. Pedro também exige igualmente que os maridos tenham conduta devida em relação às suas esposas. A honra e o respeito estão presentes aí em todo o contexto. Algumas referências aí que você pode conferir depois. Esse tema está presente em Pedro, na sua primeira carta. E olha que Pedro está escrevendo para cristãos que estão passando por perseguição. Não por gente que está vivendo tranquilo. Porque é muito fácil você honrar, respeitar quando o seu patrão é legal com você, quando o seu senhor é gente boa com você, quando a sua esposa é legal, quando o seu marido é, nota 10. É muito fácil você respeitar e tratar com dignidade, com tal respeito. Mas Pedro está falando aqui de um momento de perseguição, de opressão. Mas deva respeito, preste honra, preste dignidade. E por que é tão lindo isso aqui, queridos? Pedro está escrevendo para gente que sofre. Mas ele está escrevendo também para gente que vive uma opressão em meio às religiões. E religiões naquela época que desprezavam as mulheres, onde a mulher era desprezada. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de profundidade no contexto do apóstolo Paulo. Quando nós formos falar um pouquinho sobre a questão das mulheres, o nosso próximo tema, hoje à noite, vamos aprofundar um pouquinho dentro do contexto do apóstolo Paulo. Mas ele diz para nós aí, contrariando então as religiões pagãs que desprezavam as mulheres. Ele diz, sejam tratadas com dignidade. Maridos não têm direito de desrespeitar a sua esposa em público, nem de brincadeira. Por que eu digo nem de brincadeira? Porque expô-la ao desprezo, à vergonha pública, é descumprir o que o texto traz para nós. Vós, marido, igualmente. É tão triste quando a gente vê num grupo, numa rodinha de amigos, o marido conta aquela piadinha que deixa a esposa, né?
Ou então estão lá discutindo um assunto entre amigos e tal, e ela começa a contar um episódio, algo, e o marido interpela e fala, não, deixa eu contar, você não sabe nada disso aí não, deixa que eu conto. E envergonha a esposa publicamente, a trata com desrespeito. Isso contraria o que nós acabamos de ver aqui. Maridos, de igual modo, também precisam tratar a esposa com devido respeito. Existem diversas maneiras, essa é apenas uma delas, né? No sentido de desrespeitar. Inclusive os homens têm falhado em uma coisa que me chamou muita atenção, estudando esse conteúdo, que os homens têm perdido a ideia de lar como seu maior deleite, como seu maior prazer. Os homens têm perdido a ideia de lar como seu maior prazer. Quando ele diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Sabe o que é interessante, queridos? Olha o que ele diz aí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E lendo um livro do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre o texto, sobre esse tema, ele diz que o único imperativo do texto é essa é a única ordem que ele coloca aí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Né? Imagina você chegar aos homens assim. Ontem nós vimos sobre as mulheres, sobre a feminilidade. Aí você, tudo bem, pastor, e qual é a ordem então para os homens? Eu digo assim, maridos, vivei a vida comum do lar. E vocês? Como assim, pastor? Viver a vida comum do lar? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Como assim? O senhor falou da mulher e agora para nós o senhor diz viver a vida comum do lar. O que quer dizer isso? Pedro nos chama atenção aqui, queridos, para algo muito sábio, muito sábio. A ordem por participação no lar. E quando eu falo de participação no lar, preste atenção. Atente para pessoas. A ideia é de cuidado de pessoas antes de coisas. Antes de coisas. Porque o homem vai dizer assim, pastor, eu participo do lar, eu estou lá presente, eu trago pão, olha, toda semana estou lá, todo mês eu pago as contas, eu estou lá dentro do lar. Não. O que a gente está dizendo é que viver a vida comum do lar é uma ordem por participação no lar, cuidando de pessoas antes de coisas. Eu estava aqui hoje pela manhã conversando com o pastor Eduardo no nosso café da manhã e a gente falando sobre esse ativismo que muitas vezes nós vivemos e não cuidamos do nosso lar. Não cuidamos dos nossos filhos. Não cuidamos de nossas esposas. Interessante no sentido de dizer assim, olha, se for preciso ter que deixar o ministério ou parte do ministério para poder se dedicar aos meus filhos e à minha família, temos que fazer isso. Na verdade, essa responsabilidade é primariamente sua, homem. E aqui é uma coisa agora que aperta para a gente. Não é que a gente ajuda, né? Ele vai dizer que também é uma responsabilidade sua. Homens que chegam do trabalho cansado e curte a televisão e depois vai dormir. Estão vivendo num hotel. A responsa é nossa de cuidar do lar. E deixa eu tentar ampliar um pouquinho mais isso aqui para você entender como é que acontece lá em casa. Quando Deus cria Adão, antes de criar a mulher, Deus dá uma ordem para Adão, para ele o quê? Cultivar, trabalhar. Antes ainda da esposa. É interessante que essa é uma responsa nossa como homens. E às vezes a gente chega cansado do trabalho e chega em casa e fala o óbvio, né? Ai, amor, nossa, o dia hoje foi difícil demais. Nossa, eu estou cansado. Isso é o óbvio. Deus disse que seria do suor do teu rosto. Você está falando óbvio. É para ficar cansado mesmo, porque foi assim que Deus falou que ia ser. Ao invés de chegar e falar assim, aí você chega
E muitas vezes você vai para o sofá, fica lá deitado, o maior esforço que você faz, muitas vezes, é de apertar o botão do controle. Enquanto você teria de chegar em casa e dizer assim, amor, peraí. Não, deixa eu te ajudar, não, a responsa é minha. É a mulher que é a ajudadora, não você. A responsa é minha, você já me ajudou muito durante o dia, eu estive fora, você já ajudou muito durante o dia, agora é meu, me dá aqui. Deixa eu assumir novamente o papel aqui em casa. Vamos fazer o que hoje para o almoço? Vamos fazer o que hoje para o jantar? E a esposa falou, amor, deixa eu te ajudar aqui. E pular para dentro. Eu sei que é difícil, queridos, quando você olha assim e fala assim, pastor, mas... Queridos, com exceção da segunda-feira, lá em casa, que a segunda-feira nós temos o NEB, que é o mesmo do CBL que vocês têm. Toda segunda-feira. E eu sou professor no NEB. E na terça-feira nós temos o pequeno grupo. Então, com exceção de segunda e terça-feira, que é a minha esposa, que então, quando eu estou fora, ela reúne os meninos, faz a devocional com os meninos, ora com os meninos, e coloca os meninos na cama e cuida de tudo. Mas quando eu chego do NEB, eu tenho que cuidar dela. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui. Os outros dias, queridos, o papel é de quem? Meu como marido. Eu é que tenho que tomar as rédeas do meu lar, viver a vida comum do lar, saber como é que estão os meus filhos, saber como é que estão a minha esposa, o que os meus filhos estão passando, o que está acontecendo no lar. Eu preciso estar ciente de tudo o que está acontecendo no lar. O lar está desabando, mas o marido não sabe de nada. Por quê? Porque o lar para ele perdeu o deleite no lar. O lar para ele é só um hotel. Ele vai lá só para comer e dormir e satisfazer as suas necessidades. Querido, isso é muito triste. E olha o que o apóstolo Pedro tem trazido para nós. Maridos, vivei a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. Olha, nós precisamos, queridos, mudar isso em casa. Eu sei que tem homens que fazem isso aqui, cumprem esse papel aqui muito bem. Mas a grande parte dos homens não põe a mão em nada. Em nada. Não sabe o que a esposa está passando, não sabe o que os filhos estão passando. E às vezes só chega e fala o óbvio, né? Então, olha, se o lar não é o seu maior deleite ao final do seu dia, e eu estou falando aqui de pessoas, não de coisas, não por causa do seu sofá, não por causa da sua cama, do seu travesseiro, tem algo muito errado, né? Se o lar não é o seu maior deleite no final do dia, ele ficou cativado pelas preocupações e pelos prazeres do meio do dia, como o povo hebreu na peregrinação. É interessante isso aqui, queridos. Igualzinho o erro do povo de Israel, quando saiu do Egito, em direção à terra prometida, eles ficaram presos com as preocupações e com os prazeres do meio da viagem e não olharam para o final da viagem. Eles não viram nisso o seu maior deleite. E a gente erra da mesma forma. Quando a gente chega em casa e as nossas preocupações, ou muitas vezes as alegrias também estão ligadas muito mais ao meio do dia, as coisas que aconteceram, tem algo muito errado no nosso coração. O nosso maior prazer, o nosso maior deleite deve ser chegar no lar. Tem que ser chegar no lar. Isso a gente aplica também para a nossa vida, de forma geral, aqui nessa terra. Um cristão verdadeiro, ele precisa ter uma visão escatológica. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. Nosso lar não é aqui, queridos. Muitas vezes, a grande maioria dos problemas que nós temos no nosso lar é porque nós estamos com a nossa mente aqui nesse mundo, correndo atrás de coisas supérfluas aqui nesse mundo. Nós não estamos pensando lá. Nosso deleite não está no nosso lar.
E quando a gente trata de pessoas, fala de pessoas aqui, não de coisas, nosso deleite não está no nosso Salvador. Como o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não as que são aqui da terra. Queridos, quando nós chegamos nos nossos lares, as nossas preocupações, as nossas alegrias estão muito mais relacionadas ao meio do dia, e não no nosso lar, tem algo muito errado no nosso coração. Nós precisamos identificar essa idolatria no nosso coração. E é muito fácil você identificar a idolatria no seu coração com duas simples perguntas. Qual é o seu primeiro pensamento ao levantar? E qual é o último pensamento seu ao deitar? Isso vai revelar o seu coração. Vai revelar suas preocupações, aquilo que você mais pensa, aquilo que está sugando todo o seu tempo, a sua alegria. Então, queridos, dentro disso aqui, vamos entender então a essência da hombridade. A essência da hombridade, queridos, está na sua liderança. Liderança. Como os maridos têm perdido essa questão de liderar. Liderar. E eu tenho ouvido de várias irmãs que falam, pastor, mas o que eu faço então? Porque ele não faz, pastor. Ele não faz. E eu fico lá tentando. Olha, pastor, eu falei, mas não é no ouvido dele, não. Pastor, mas eu vou fazer o quê? Ele não faz. Aí eu tenho que fazer. Eu estou sendo insubmissa, pastor. É difícil. A liderança, queridos, o texto fala de viver junto à esposa com conhecimento. Mas não especifica aqui o tipo de conhecimento, né? O texto fala de viver junto com a esposa aqui, mas é difícil a gente entender. Fala assim, viva com a esposa com conhecimento. A Revista Atualizada vai dizer com discernimento, a NVI traz para nós com sabedoria, mas o termo literal aqui, no sentido original da palavra, fala justamente com conhecimento. E é difícil a gente entender isso. O que seria esse conhecimento aqui? O que é mais provável aqui dentro disso que o apóstolo Pedro está colocando, que não é explicado no texto? Olha, é provavelmente que Pedro está falando que homens devem conhecer o que o cristianismo ensina acerca da relação homem e mulher. Homem como cabeça e mulher como auxiliadora. E que esse conhecimento controle todo o seu contato com a sua esposa. Homens precisam de conhecimento quanto ao que significa ser líder. Conhecimento sobre o que significa o seu papel, sobre o que significa a sua função dada por Deus no seu lar. E mulheres também, sabendo a sua função. Por que eu digo isso, queridos? Eu quero colocar aqui, homens têm falhado, né, constantemente, por não ter conhecimento. Não sabem qual é o seu dever, qual a sua responsabilidade. Tanto é que na maioria das vezes, o que a gente faz? Quando a mulher chega assim, olha, eu estou pensando de fazer tal coisa, o marido fala assim, isso mesmo, vai amor, pode fazer, vai lá, faz. Não. Porque é muito cômodo. Ela vai e faz. Ela chega e fala assim, amor, nós precisamos conversar. Eu estou pensando em conversar com o Davi, porque ele, isso mesmo, amor, vai lá, conversa com o Davi, trata lá com ele, tudo. Não. Sabe o que ela faz em casa? Quem sabe a gente tem a oportunidade depois de conversar e contar os tratamentos de choque que a gente tem com os nossos filhos em casa, né? A Ivete, ela fala para o Davi, olha, eu já orientei você nisso aqui, já cortei isso, isso e isso, mas quando o seu pai chegar, seu pai vai conversar com você. Essa é uma responsabilidade nossa. E ela incentiva isso. Ela falou, olha, é o seu pai. E quando o seu pai chegar, nós vamos tratar. E eu cheguei lá num dia que ele tinha levantado a mãozinha, né, para ela. E tinha mentido e levantado a mãozinha. E foi um tratamento de choque daqueles que eu tive com ele. Em um outro momento a gente conta. Mas eu falei para ele assim, como é que é, cara? Você levantou a mão para minha mulher? É isso mesmo que eu fiquei sabendo da sua mãe?
Ah, mas nós vamos ter uma conversa muito boa aqui. Rapaz, você não bate numa mulher, mas nem com flor. Ai de você. E ele já sabe, se ele triscar um dedinho nas irmãs dele... Queridos, mas nós temos que pular para dentro. Eu quero dar, queridos, 3 razões aqui para você, para tratar a sua esposa, então, com honra. No que ele diz aí para nós, dentro desse contexto. 3 razões para tratá-la com honra. Primeiramente, por causa do que o texto traz, por causa da sua fragilidade. Fragilidade não significa menos capacidade, mas maior delicadeza e menor estrutura para certas tribulações. O texto diz: maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil. Primeiro que a ideia de fragilidade, queridos, não significa que a mulher é menos capaz, mas que ela tem maior delicadeza. Nós falamos ontem também sobre a questão de grande valor, né? Mas delicadeza. E não é nada ruim, dizer que ela tem menos estrutura para certas tribulações. A minha esposa é uma manteiga derretida. Ela vai me contar um determinado assunto, algo que aconteceu, e ela começa a me contar e chora junto. A minha mãe, se eu chegar para minha mãe e dizer assim, às vezes eu fico alguns dias sem ir lá, quando eu chego eu falo: ô mãe, que saudade, dou aquele beijo nela, abraço, falo assim: como eu te amo. Quando a gente termina o abraço, eu olho para ela: ué mãe, por que você está chorando? A mulher foi feita assim, querido. Você precisa entender isso. A mulher foi feita assim. E ela, às vezes, tem menos estrutura para certas tribulações, certas coisas. O homem, às vezes, é muito mais racional e quer decidir as coisas e quer resolver tudo. Mas a mulher é feita... Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Isso é algo bom. Sabe, queridos, a nossa geração, infelizmente, tem lutado para que a mulher não seja vista como frágil. E isso vai contra a sua natureza, ela é frágil. E reconhecer essa fragilidade é a sua glória. A gente tem esquecido disso. Eu falei que frágil não é necessariamente menos valioso, muito pelo contrário. É justamente aquela caixa que você coloca frágil, é algo de grande valor. De grande valor. E a gente tem lutado e fugido dessa ideia de fragilidade com relação às mulheres, né? Os homens têm que entender e tratá-las com cuidado. É triste, queridos, quando eu tenho que aconselhar um casal uma vez, eles entraram e sentaram lá, e um fica com aquela cara um para o outro lá, fala você. Não, fala você. Até que ela falou: vou falar não, vou mostrar para o pastor. Aí levanta: olha aqui meu braço, pastor. Olha aqui. Não, pastor, é porque ela é branquinha, pastor. Eu só segurei nela assim. Não é isso tudo também, não. Mas olha aqui, pastor. Pastor, ele não sabe o tanto que ele me machuca. Pastor, ele tem força, pastor. Eu lembro da minha mãe falando sobre isso, uma vez num jantar de namorados. Minha mãe mostrou um exemplo sobre as borboletas. Meus pais estiveram agora no Pantanal e foram num borboletário lá. É interessante, você entra lá e você faz assim, e as borboletas vêm tudo em cima de você, né? Aquela coisa mais linda de todas as espécies coloridas, uma coisa maravilhosa. Mas sabe o que acontece? Pega numa borboleta, vê o que acontece. Querida, ela esfarela na sua mão. E nós homens, nós precisamos entender isso, que a nossa esposa é frágil. Claro que há exceções, né, de mulheres aí que... Coitado do marido. Né? Mas... o que a palavra de Deus nos diz, querida, essa fragilidade, até mesmo no seu emocional, e que o marido precisa tratá-la com dignidade, por causa da sua fragilidade. Uma outra coisa que nós temos é a questão da igualdade. Igualdade. O marido precisa tratá-la com dignidade por causa da igualdade. Ele vai dizer que ambos são herdeiros da mesma graça. Em Gálatas 3:28, ele vai colocar lá para nós
que não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, e ele vai dizer nem homem, nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Um lar onde há igualdade e companheirismo evitaria muitos males sociais. E quando eu falo de igualdade aqui, queridos, é igualdade em essência. Ela não é inferior a você. Vocês são cordeiros da mesma graça divina. Vocês são um em Cristo Jesus. E o outro papel que ele coloca aqui para nós, de nós somos iguais, significa que não há mais a necessidade, então, da gente ter essa preocupação com as funções, ou seja, como se isso fosse gerar desigualdade. A gente coloca o foco nas funções, como se isso causasse desigualdade. Ele está dizendo que não. Vocês são iguais diante de Deus, mas com papéis distintos, papéis dados pelo próprio Senhor. E a terceira questão é a espiritualidade. O texto diz: nós devemos tratá-las com honra, para que não sejam, parte final do versículo, não sejam interrompidas as suas orações. E olha que interessante. Por que ele deve tratá-la com cuidado e com delicadeza? Porque o homem e a mulher precisam orar juntos. Precisam orar juntos para que essas orações não sejam interrompidas, deve haver respeito, não desrespeito e dissensões. Eu não sei se você tem esse costume, querido, mas nós temos isso tratado lá em casa, vamos dizer. Nós não vamos para o dia seguinte. Eu tenho a minha vida devocional, minha esposa tem a vida devocional dela, mas no final do dia nós temos nós dois juntos. E nós não vamos para o dia seguinte sem resolver algo que está pendente. Não coloque o sol sobre a vossa ira. Não vá para a cama, não vá para o dia seguinte sem resolver. E é claro que onde há confusão, onde há briga, onde há desentendimento, claro que você não vai ter vontade de orar. Se é difícil você orar quando tudo está bem, imagina você orar quando tudo está em pé de guerra em casa. E é justamente isso que ele está dizendo, que você precisa estar bem com a sua esposa, tratá-la com dignidade, de forma que vocês possam orar juntos. E não é muito natural, queridos, e Pedro sabe disso, e ele entende que deve haver oração e cuidado espiritual do marido para com a sua esposa. Nós acabamos de cantar aqui naquela música que eu cantei. Homens como autoridade do lar, que estende as mãos e abençoa os seus. Marido, você tem orado pela sua esposa? Você tem orado pelos seus filhos? O meu celular, ele já é programado para despertar todas as madrugadas. Onde eu saio da minha cama, eu vou no quarto de cada um dos meus filhos, orar por cada um deles. Depois de orar por cada um dos meus filhos, eu vou lá na nossa cama e vou orar pela minha esposa, todos os dias. Porque eu aprendi isso, queridos. Eu lembro do meu pai levantando de madrugada, indo orar com a gente, colocava a mão sobre a gente, aí a gente acordava assim, ele: ô meu filho, você acordou? Então levanta aí, vem orar aqui com o papai. 3h30, 4h da manhã. Vamos, meu filho, levanta aí, vamos, ajoelha aqui com o papai, vamos orar. Aí a gente aprendeu, né? No outro dia, ele chegava para orar, colocava a mão em cima da gente, quietinho, assim, não posso acordar, senão ele vai me chamar para orar. Mas é algo que a gente aprendeu, queridos. E eu pratico isso na vida dos meus filhos. A gente olha pela vida dos nossos filhos, pelo futuro relacionamento deles. Eu oro lá em casa, a Ivete sabe disso, falei: Senhor, dá uma mulher de Deus para o Davi, não dá tranqueira não. Olha, dá uma mulher abençoada para esse menino. E eu oro para as meninas: Senhor, traz um homem de Deus para cada uma dessas mulheres. Um casamento de Deus. Que possam ser no nível do pai para frente. Queridos, nós como maridos precisamos cuidar da vida espiritual do nosso lar. E tratando sobre essa vida espiritual, eu quero fechar a nossa meditação nessa manhã sobre expressando as glórias de Cristo.
expressando as glórias de Cristo, de forma bem rápida, sucinta, para a gente terminar aqui. Nós temos, queridos, 3 ofícios de Cristo que precisam ser espelhados na vida de um homem, de forma a mostrar essa hombridade, principalmente enquanto líder de um lar. E você vai ver 3 ofícios achei isso muito interessante, estudar isso aqui. 3 ofícios que Jesus desempenhou, que precisam ser aplicados, nós precisamos refletir isso na nossa vida. Primeiro, como rei, como profeta e como sacerdote. O que o homem precisa expressar na sua hombridade no lar, de maneira a refletir o Senhor? E eu queria que a gente pensasse não só como marido, mas pensasse como homem de forma geral, né? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que para mim foi algo muito belo nisso aqui. Porque você sempre ouve grandes pregadores, né? E a gente vê isso na Bíblia, falando que homens têm que esperar os ofícios de Jesus Cristo. Mas a gente não fala frequentemente dos homens, a gente fala muitas vezes do homem como sacerdote do lar. Você ouve muito isso. O homem como sacerdote do lar. Mas a gente não ouve muito falar sobre o homem como rei e como profeta do lar. O que quer dizer isso, pastor? Eu queria que você entendesse isso aqui. Nesses 3 ofícios a gente vê qualidades que devem ser vistas na vida de um homem. Então, veja aí Jesus como rei, profeta e sacerdote do povo e como isso deve acontecer. E eu escolhi 2 palavras para cada um desses ofícios aqui para ajudar a gente a pensar melhor. Então, o ofício real, aqui, como rei, o ofício real. E o ofício real tinha 2 funções, de provedor e de protetor. Provedor e protetor. E quando a gente fala sobre provedor, assim como Cristo é a provisão da igreja, Gênesis 22:8, homens precisam assumir essa função com responsabilidade primordialmente masculina. E alguns textos aí que você pode conferir depois. Jesus Cristo como rei exerceu um ofício real. Quando a gente traz para o rei, no sentido monárquico, físico aqui nessa terra, um rei, o que o rei fazia? O rei provia tudo para o seu povo, e ao mesmo tempo o rei protegia. Por isso que você vai ver muitas cidades que eram cercadas, com muralhas, como por exemplo Jericó, como você vai ver por exemplo Jerusalém, cercadas. Isso é muito interessante a gente ver esse cuidado do rei, esse ofício de rei, né? E você vai ver Deus então como provedor. Deus como provedor. Cristo que provê tudo à sua igreja. E é interessante, né, quando a gente lembra lá de Abraão indo para o Monte Moriá sacrificar Isaac, e ele não sabia, e ele ficava no pé, papai, cadê o cordeirinho? Cadê o cordeirinho? E o que Abraão dizia? Deus proverá. Ele é o nosso Deus provedor. E os maridos precisam entender isso, que você é o provedor do seu lar. Você é o provedor. E é maravilhoso quando os homens entendem, eles têm esquecido dessa responsabilidade de prover para o lar. É primariamente deles, do homem. Mesmo que a sua esposa trabalhe, ou talvez ela ganhe mais do que você, mas você precisa entender que a responsabilidade primariamente é do marido, como provedor do lar. Essa é uma responsa nossa. Queridos, eu não sei em Brasília, mas em Goiânia a gente vê quantos homens escorados, apoiados na esposa. A esposa é que ganha, ela que vai atrás, ela é que rala. Os maridos ficam, minha esposa ganha bem, né, pastor? De boa. Não. Isso está errado. E a gente vê também como protetor, assim como a igreja protege, como Cristo protege a sua igreja, homens devem proteger, aprender a proteger como parte mais frágil, física e emocionalmente. Queridos, quantas vezes a gente vê homens, na nossa época a gente chamava isso de cavalheirismo, né? De um homem se arriscar, colocando a sua vida em risco por uma mulher, para proteger uma mulher. Hoje o que a gente vê em vídeos de internet, mulheres brigando e homens de cá filmando. Como é que é?
padrões totalmente deturpados. O que, irmão? Microfone não é muito a minha praia. Mas é porque ele falou, eu lembrei, no ano passado a gente passou uma situação bem delicada, saindo de casa por volta de 3 da tarde, as crianças na escola, e a gente presenciou que aparentemente parecia ser um assalto, o sinal fechado, bem na frente do nosso carro, assim. E um carro da ASMT, que é a Agência Municipal de Trânsito, ao nosso lado, a gente comunicou o assalto para ver se a gente tentava ajudar, né? E ao a moça contornar o nosso carro, o rapaz, que posteriormente a gente ficou sabendo era o ex-marido, tirou uma arma de dentro da bolsa e mirou para ela, né? Só que ela estava em pé, na minha janela do carro. Então, a gente se viu naquela situação com a arma apontada nas nossas cabeças, né? E em 5 segundos, Denis me jogou no chão, deitou em cima de mim dentro do carro, né? E ele falou, eu lembrei da situação que a gente viveu. Um momento tenso. Mas isso foi instantâneo, eu não pensei nisso. Eu só vi a hora que eu deitei e pulei por cima para protegê-la. Olha, a gente vê vídeos, queridos, né? Aquelas pegadinhas de susto, né? Casais andando, aí vem sofre um susto, o marido sai correndo, deixa a esposa para trás. Queridos, esse senso de proteção aqui acabou. A gente ri, mas é triste. É triste. Eu estou dizendo isso, queridos, porque embora essas coisas fossem comuns no passado, embora isso fosse comum no passado, os homens se colocar a sua vida em risco em detrimento das mulheres, alguns meninos e jovens têm esquecido disso, de colocar a sua vida em risco em lugar de uma menina, em lugar de uma moça. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E nós precisamos viver isso como maridos. Muitas vezes, a esposa é exposta, o marido não faz nada para proteger o seu marido. Né? Parece que os meninos não aprenderam a fazer isso nos dias de hoje. É triste isso. E também nós vimos o ofício de profeta, o ofício profético, que era de mestre. Um dos ofícios proféticos de Jesus era mestre. A gente vê isso claramente nos evangelhos. Assim como Cristo ensinou e ainda ensina a sua igreja pela obra do Espírito, homens deveriam ser os principais responsáveis pelo aprendizado e conduta dos filhos. Mestres. Maridos, vocês ajudam os seus filhos com as tarefas de casa? Não, pastor, é o seguinte. Eu entendo tudo lá do meu trabalho, da minha profissão, fiz mestrado, doutorado, eu sei tudo lá. Esse negócio aí de escola, não, isso aí é para minha esposa, isso aí deixa para o professor, para minha esposa, isso não é comigo não. O homem precisa saber disso. Era assim no passado. As crianças aprendiam de pai para filho. Tudo que um filho sabia, aprendia com o pai. De pai para filho. E o mestre é aquele que ensina, obviamente também é aquele que admoesta. E admoestar aqui, queridos, entra na questão, muitas vezes, assim como Cristo confronta os pecados da sua noiva, da igreja, não podemos ser omissos para confrontar filhos e esposa. Nós somos instrumentos de sua santificação. Muitas vezes você tem que lidar um problema com o filho e você fala assim, eu não quero azedar o clima aqui em casa. Não, amor, vai lá, fala com ele. Né? Ou muitas vezes você precisa tratar, muitas vezes, dos erros também da esposa, e você fala, não, pastor, eu não vou falar isso aí não, o senhor não sabe o que é ir com ela para a cama, ranzinza, eu não quero azedar o clima aqui em casa não. E vai deixando as coisas, vai deixando. Um casal que eu atendi recentemente, e é interessante isso, eu li um artigo agora nos Estados Unidos, no nosso tempo de estudo lá, falando que 90%
Isso dentro de uma pesquisa feita dentro de igreja, hein, queridos? 90% dos casais não são transparentes com relação às suas vidas. É muita coisa. E aí a gente conversando sobre esse assunto no nosso pequeno grupo, e aí nós temos um membro lá do nosso pequeno grupo que ele tem uma empresa de mergulho, né? E ele falou assim, não, pastor, é desse jeitinho. Os meus clientes lá, eles compram equipamento, pastor, cerca de 20 mil reais em equipamento. Mas eles falaram, deixa eu deixar aqui na sua loja, porque se eu levar para casa, eu vou ter problema lá. E assim acontece com as mulheres. Ele falou, não, pastor, a mulher vai no shopping, ela compra bolsa, compra sapato, e tudo, só que ela esconde. Aí ela mostra só o sapato. Comprei esse sapato. A bolsa está escondida. O vestido está escondido. Ela vai mostrando as coisas para o marido, a prestação, devagarzinho. Mas a questão, queridos, é que eu fui atender um casal, eles estavam com uma dívida enorme. E ele via isso no cartão, e ele ia pagando, e ele começou a entrar no cheque especial, começou a fazer dívidas. E o pior, queridos, ele foi parar com agiotas. E agora começou a sofrer ameaças. E pastor, estamos num caso sério. Porque eu não queria confrontar os erros da minha esposa. Ela veio de uma família muito bem estruturada, e agora dentro do casamento eu não queria que ela baixasse o padrão. E eu fui fazendo tudo que ela, os desejos, e ela comprava e tudo, e eu nunca confrontei. Isso é muito triste. É muito triste. Maridos precisam ter esse ofício aqui de admoestador. E o último, queridos, encerrando, de sacerdote. Sacerdote. Eu estava lendo um livro de um autor que dizia que, falando sobre os personagens bíblicos, né, que oravam pelas suas famílias, falando sobre essa questão de intercessor, falando sobre a vida de Jó. E é tão interessante, né, a vida de Jó. O versículo 5 de Jó 1 diz que Jó levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelo número de cada um dos filhos. Tinha 10 filhos. Querido, você já imaginou o que é levantar de madrugada? Aquele clima de deserto, frio, aquelas noites geladas, e você ter que pegar madeira ali, tentar acender um fogo e matar um animal, e aquele negócio, oferecer um sacrifício ali, pelo número de cada um dos filhos. Caso algum dos filhos tivesse pecado contra Deus, onde? O seu coração. Jó preocupado com o coração dos filhos. E o final do versículo diz que Jó fazia isso continuamente. Ah, queridos. É para tirar o chapéu para um homem desse. Nós não conseguimos. Não, pastor, eu levanto de madrugada, porque eu tenho incontinência urinária, eu não preciso ir banheiro. Não. Queridos, com muito custo, às vezes a gente levanta de madrugada por uma ocasião de ter que levar talvez o filho no médico ou correr com alguma coisa. Nós dormimos como uma pedra. E o sacerdote aqui como intercessor, assim como Cristo é o contínuo intercessor da igreja, precisamos interceder por nossas famílias, noite e dia. Orar pelos nossos filhos, orar pela nossa esposa. E a gente vê também a questão do sacrifício. O sacerdote, em relação ao sacrifício, assim como Cristo se entrega por sua noiva, Efésios 5:25, homens precisam estar dispostos a morrer para si, a fim de que suas esposas vivam para Deus. Sabe qual é a parte mais difícil do homem? É o dia que você casa, marido. Nesse dia você morre. Você precisa ter esse entendimento. O dia que você casa, nesse dia você morre. O interessante desse ofício de sacerdote aqui, espelhando as glórias de Cristo na nossa hombridade, é justamente que você, marido, é o sacrifício. Como Jesus foi o próprio sacrifício como sacerdote. Ele foi o sacrifício.
Queridos, nós como maridos precisamos nos sacrificar pela nossa esposa, pelos nossos filhos, para que ela viva. Você morre para que ela viva. Queridos, o que mais a gente tem visto nos lares são apenas casais que moram juntos numa mesma casa, mas têm vidas individuais. O marido vive para si mesmo. A esposa vive para ela mesma. Eu sei que não é o caso aqui de a gente aprofundar nisso aqui, mas é triste. Há 2 meses atrás, um marido chega chorando em prantos: pastor, me ajuda. Eu, sim. Ele: pastor, olha, o senhor sabe, a minha esposa ganha muito mais do que eu, né? E agora ela me mandou essa mensagem aqui hoje de manhã. Ela coloca uma mensagem para ele assim: amor, olha, eu estou saindo de férias, marquei minhas férias do dia tal, e eu estou indo para Miami com 2 amigas, e só te avisando aí, viu? Aí ele falou: nossa, amor, que joia, né? Meu desejo. Ele assim, falando com o coração doído, falou assim: nossa, meu desejo era poder participar dessa viagem com você. Aí ela responde: eu falei para você juntar seu dinheiro, você não quis? E aí, a gente já tinha trabalhado sobre isso. Porque uma outra vez eles chegaram falando assim: não, pastor, o problema é as questões financeiras lá em casa. Porque eu estou com aluguel e estou com condomínio. Mas você esqueceu que eu pago a escola dos meninos? Mas eu abasteci seu carro 2 semanas seguidas e você falou que ia repor no meu carro e não pôs. Mas eu que pago a energia e a água, você está esquecendo disso? Hello! Queridos, e começavam a brigar um com o outro. Falei: queridos, vocês só estão vivendo vidas individuais dentro do mesmo lar. Vocês só têm um lugar em comum para vocês dormirem. Mas cada um está vivendo a sua vida de solteiro. Não existe isso aqui. Do lar ser uma coisa só. Casamento é a união de tudo. Tudo. E o marido vive em sacrifício pelo seu lar. No dia que você casa, marido, você morreu para você mesmo. Você agora vive para sua esposa, espelhando essa glória de Cristo, que Cristo fez pela sua igreja. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós precisamos ter isso no nosso lar, queridos. Nós precisamos ter. Agora, eu não estou dizendo que o meu lar é perfeito. Não. Minha esposa sabe muito bem como é que é a luta com os afazeres de igreja, pastoral, atendimento, preparando sermões, dando aula em neve, correria e tempo com os filhos. Muitas vezes você vai perdendo as forças, mas ela como auxiliadora está lá: amor, vamos lá, força, você consegue. Semana passada mesmo, nós enfrentamos uma coisa lá em casa, e ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: estamos juntos, vai lá, fica firme. Mas o marido é o sacrifício. O marido precisa sacrificar pelo seu lar. Então, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, queridos, você olha tudo isso e fala: pô, pastor, pesado, hein? Pesado demais, pastor. E aí eu lembro daquilo que a gente sempre faz, né, nos casamentos. E depois de falar os votos de casamento, a gente sempre diz, né, que Deus me ajude a cumprir todo este santo propósito. Essa oração é parte do voto de casamento que a gente faz quando a gente casa. E nós, como casados, nós deveríamos orar dessa forma. E dessa forma, marido, se você coloca tudo isso em prática, você então está refletindo as glórias de Cristo em sua hombridade. Homens, a responsabilidade de liderar, providenciar, proteger, admoestar, se sacrificar, tudo que nós vimos deve ser desenvolvida em cada um dos nossos relacionamentos. Para com as nossas esposas, mães, as nossas irmãs, amigas. Não é fácil ser líder. Não é fácil ser líder.
Mas eu gostaria que a gente terminasse esse nosso tempo aqui agora, as nossas irmãs, as mulheres estivessem orando pelo seu marido. Agora você viu, mulher, que a questão da submissão e do auxílio é coisa pequenininha, perto do que Deus colocou para o homem, né? E eu me lembro de um versículo aqui, homens, aquilo que Davi falou para Salomão, lá em 1 Reis 2:2, no fim da vida, ele diz o quê? Seja homem. Por isso, seja forte e seja homem. Que nós homens, que nós maridos possamos realmente cumprir essa essência da hombridade, espelhando as glórias de Cristo. Amém? Mulher, eu gostaria que você orasse pelo seu marido nesse momento. Reconhecesse o papel do seu marido. E talvez você, marido, precise pedir perdão à sua esposa de talvez não estar cumprindo algumas dessas coisas que nós colocamos aqui. Nós tenhamos um tempo de oração juntos.